Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 17 de setembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te convido para que você se inscreva gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Aqui na parte de baixo do vídeo, você pode clicar aqui no botão inscreva-se e deixar o sino das notificações devidamente ativado para sempre ser avisado de novo conteúdo aqui dentro do canal gratuito, conteúdo gratuito. E por falar em gratuito, aproveite ao máximo o conteúdo já existente, principalmente na parte de aprendizado. Vamos então aqui agora para essa análise, onde eu vou falar aqui do Ibovespa, depois do mini índice mini dólar. Na sequência eu falo aqui de PTR4 Vale 3, Embry 3, BBDC 4, GGBR 4, BRKM 5, MGLU 3, NTCO 3 e ELET 3. Antes de dar o início aqui na análise, eu vou rodar a vinheta e você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha. Agradeço demais sua valiosa audiência. Começando pelo Ibov, seguimos na tendência de baixa de curto prazo. O Ibovespa bate na média, que era a região que eu já tinha comentado aí no decorrer da semana e até mesmo o fechamento da semana passada. O desafio do Ibovespa era vir para cima dessa região primeiramente, depois dos 118 mil pontos, para representar algo mais relevante por parte dos compradores. E deu para perceber que continuou no seu cenário de tendência de baixa, de topos e fundos descendentes. Queda hoje de 2,07%. E nessa queda de 2,07%, o Ibovespa vai caminhando para os 110 mil pontos, que é uma região de suporte do gráfico semanal, 3 semanas ali batendo nessa faixa de preço. Abaixo disso, 107.319. Lembrando que se perder esse 107.319, anula inclusive a tendência de alta pelo gráfico mensal, que significa dizer a tendência de médio a longo prazo ficaria mais indefinida caso isso aconteça. Então, monitorar de perto aí o Ibovespa nos próximos pregões em termos de recuperação. Agora, o que vai ser importante? Primeiro, sinal positivo. Segunda-feira, se acontecer isso aqui, ó, isso seria um sinal bem positivo. Fecha abaixo do fundo anterior e volta para cima do fundo anterior, ou seja, já supera a máxima do que no anterior. Isso seria um bom sinal se conseguir fazer isso, voltar aí para cima do 113.794. Indo aqui agora para falar do mini índice, né? Quase não saiu aqui mini índice. Deixa eu só tirar aqui da tela isso aqui. Pronto. Mini índice, gráfico de 60 minutos. Nós temos aí topos e fundos descendentes. Baseado nisso, ou seja, até que estava aqui, ó, de forma lateral, o caminho mais provável é para baixo. Abriu caindo, então foca em buscar a operação na ponta vendedora. Topo descendente, o pivô de baixo, dentro do que foi falado ontem, principalmente essas sinalizações de baixo para baixo, 113.875. No pregão de segunda-feira, temos já aqui um pivôzinho de baixo. Só que esse pivô de baixo não corrigiu tanto assim como esse aqui corrigiu. Então não teria uma expectativa tão forte aqui para baixo no primeiro momento. Tá? Em relação a esse pivô de baixo, não teria aí uma expectativa tão forte para baixo. Mas enquanto o mercado estiver gerando sinal de topo descendente ou pivô de baixo, mas principalmente topo descendente, um gráfico de 10 ou de 5 minutos, para baixo de 111.680, foco em venda de day trade. Caso abra subindo e volte para cima da máxima dessa última hora de pregão, que está localizada aqui em 111.800, e na sequência passe a gerar fundo ascendente pelo menos acima do 111.680 no gráfico de 10 ou de 5 minutos, beleza, daria para buscar a operação de compra de day trade no mini índice. Depois vamos para o dólar, que no dia de hoje apresentou aí uma alta de 0,62%, dólar vindo forte aqui para cima, superando essa máxima, gerando pivô de alta para retomar a tendência de alta de curto prazo. Então a tendência nesse momento em termos de oscilação é de alta, porque oscilou acima da máxima do topo anterior, mas fraco, né? Porque essa confirmação deixou uma baita sombra superior, representando fraqueza na hora de subir aqui o dólar. Onde isso acontecendo? Na região ali dos 5.000, essa região aqui em torno dos 5.318, colocando até aquela questão aqui do ajuste, olhando para essas máximas aqui, uma região em torno de 5.300, que a gente até bate um pouco no relatório semanal. O volta de 5.300 fechou abaixo desse patamar. Mas de maneira geral, olhando para a segunda-feira na questão do day trade, no G60 nós temos o quê? Um movimento de baixa que para em cima da média gera um sinal de alta. Se abrir subindo, fica mais para se buscar a operação de compra de day trade no dólar. E o melhor cenário seria fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos para cima dos 5.306. Acima dessa região aqui, ó,
5,306 fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, foco em compra de day trade. Por outro lado, se abrir caindo, vai abrir muito em cima da região aqui de suporte, uma região ali que vinha aqui de trás, ó, lá no patamar de 286,5 a 282,5. Então essa é uma região importante. Se abre caindo, o ideal é que as sinalizações de baixa já fosse para baixo dessa região. É aceitar fazer venda ali de topo descendente abaixo dos 297? É, só ficar atento na questão dos 286,5 a 282, que é um ponto de suporte que pode frear um movimento de queda, ou seja, uma operação de venda. Se as operações de venda já forem para baixo desse nível, melhor ainda, topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Seguindo agora para as ações, a PTR4 fechou muito mal o pregão de hoje, com queda de 4,48%, chegou a estar em queda, acentuada acima dos 5%. Conseguiu recuperar um pouquinho, batendo em cima de um nível de suporte dela, que é aqui por volta ali dos 24,80 e outro nível aqui para baixo agora 24,14. Tem outros fundos aqui anteriores. Então, segue dentro da tendência de baixa. Lembrando só para fazer uma correção em relação a o que eu apresentei ontem no controle das operações, o objetivo da operação está lá em 23,96, foi o objetivo que foi recomendado para a operação. Então tem que perder essa mínima aqui para bater no objetivo da nossa venda aí de swing trade. Lembrando, a gente está com a venda em aberto, perda dessa mínima aqui, que foi comentada na última análise de fechamento pregão, recomendação feita aqui dentro do aplicativo DV Invest, onde a gente passa as recomendações de swing trade, passa também todas as carteiras de ações, já são 6 carteiras de ações aqui que você tem disponibilidade, tem na realidade são 3 de ações, tem BDR, tem 2 de fundo imobiliário, então tem bastante ações aqui dentro do aplicativo DV Invest. E aqui observe que gerou esse topo e apontando para baixo, que é dentro do que a gente tinha falado, o caminho mais provável, bateu nessa resistência, se essa ação chegar aqui, bateu nesse candle, se perder essa mínima, eu vou fazer venda, não sei se vai cair, mas eu sei que ela está gerando sinal para baixo a favor de um movimento que foi muito forte para baixo. Então vamos ver se ela chega a bater no nosso objetivo aí dessa venda no decorrer da próxima semana. O cenário mais apontando para baixo, foco em compra para mim somente se voltar para cima desse topo, pivôzinho de alta, fundo ascendente na realidade, para cima aí dos R$ 26,35 até o patamar dos R$ 26,46. Outro ativo a falar aqui, Vale 3, que pregou um de hoje, segue caindo 2,02%, a ação já invadindo ali a faixa dos R$ 86, batendo aqui, chegou a bater em 85,08, tendência muito forte de baixa, ficando mais esticada para baixo, afastamento do preço para a média aí grande, 3 vezes a volatilidade média, só para vocês terem uma ideia em relação a essa distância, que é 3 vezes aqui, ó, quando aconteceu uma distância aqui parecida recentemente, que foi essa queda acentuada, o ativo gerou uma correção se aproximando da média, depois até chegou a testar a média. Então, o que aumenta a chance quando você tem um afastamento grande do preço para a média, é do preço gerar um retorno à média ou se aproximar dela. Ou o preço lateralizar e a média vai se aproximando do preço. O que é melhor quando você busca uma operação contra tendência com preço esticado mais para baixo é o preço ir buscar a média, porque aí você tem uma melhor relação risco-retorno. Com base nisso, venderia Vale 3? Não venderia Vale 3. No nível de preço que se encontra, não venderia Vale 3. Olharia para qual suporte da Vale 3 para fazer compra. O ideal é que, além de estar esticado para baixo, gere um candle aqui de indefinição ou um candle menor do que esses aqui, para buscar uma compra na superação da máxima do que no anterior, ou seja, com stop aqui embaixo e tentando pegar algo para cima. Fazer isso aqui na segunda-feira já vai ficar um pouco apertado a operação, porque seria um stop grande para uma distância que não seria tão grande. Quase que de uma relação de retorno de 1 para 1, lembrando que a média vai caindo. Então, nesse caso, o ideal é que na próxima semana tenha aí mais algum candle, mais um máximas descendentes, e se aproxime do suporte ali do semanal que está em 92,65. Se chegar a acontecer isso e gerar algum sinalzinho de alta no gráfico diário, daria para buscar essa compra contra a tendência da ação, pensando aqui no retorno do preço para esse gap de baixo, que é a primeira resistência, ou para a média móvel exponencial de 13 períodos, em termos de ponto de objetivo, em termos de tentar uma boa relação risco-retorno aí, pelo menos de 1 para 1,5 na operação. Depois disso, lembrando então, Vale 3, tendência alinhada para baixo, de curto a médio prazo. Olhando agora para Embraer, a outra operação que a gente tem de venda em andamento, chegou a ensaiar uma subida, bateu na média, perdeu força e está apontando para baixo, gerando aqui um pivôzinho de baixa no pregão de hoje, então em tendência de baixa de curto prazo a Embraer. Aponta aqui um pouquinho para baixo, a gente tem uma venda nela também aberta no swing trade.
Depois de Embraer, vou falar de BBDC4, que terminou o dia de hoje com queda forte de 3,61%, também ativo que vem com movimento prolongado para baixo, a tendência de baixa muito forte. Olha só, a tendência aqui do semanal alinhou para cima, depois voltou muito forte para baixo. E olhando para um gráfico mensal ainda do ativo, vai apontando para anular a tendência de alta do gráfico mensal, que é a perda dessa mínima aqui, que ou seja, a gente está falando de tendência de médio para longo prazo. Então voltar para baixo dos R$19,09, por enquanto apontando para isso. Dá para buscar compra no papel? Não vejo essa alternativa. Não, tem um afastamento até razoável. Vale estar melhor para a questão de afastamento do preço para a média, para se buscar compra contra a tendência. E olhar um pouco mais para a questão de suporte. Aí se olhar para o BBDC4, suporte aqui, o mais relevante, R$19,80. E eu olho para o gráfico diário, já está dentro de uma região aqui de suporte. Esse fundo aqui anterior está muito perto, né? Não totalmente dentro. Mas tem até a mínima aqui na faixa dos R$19, ou seja, invadiu o R$19,80 na próxima semana. Gerou ali a superação da máxima, porque no anterior seria uma das alternativas de arriscar também a operação de compra contra a tendência. É o que tem para fazer hoje, né, no curtíssimo prazo, é olhar para os ativos que estão um pouquinho mais esticados para baixo, em cima de nível de suporte importante, não seja no gráfico diário, no prazo maior, tentando pegar alguma compra aí de swing trade contra a tendência com risco maior. GGBR4 no pregão de hoje, queda bem forte de 6,82%. Os siderúrgicos caíram bastante no pregão de hoje. Pivôzão de baixa, tendência de baixa, ativo alinhado para baixo. Já caminhando para baixo da média móvel exponencial 3 vezes o gráfico mensal, semanal muito forte para baixo. E falando algo semelhante que eu falei de BBDC4, vale 3. Para fazer compra contra a tendência, o ponto mais relevante de entrada vai lá para a faixa dos 22,80, perto dos 22,80. Mais ali na região dos 22,50. Seria a região, a faixa de preço, que se o diário chegar a ter isso aqui, der uma estilingada mesmo para baixo, que já está dando uma estilingada, esticar mais para baixo, chegar nessa região aqui, ó, aí daria para ser um pouco mais agressivo, mais arrojado para buscar uma compra contra a tendência, tentando pegar um repique de alta pelo gráfico diário, mas sem exigir tanto para cima. Depois de GGBR4, que está alinhada para baixo pelo gráfico diário semanal, tendência de baixa. BRKM5, que ainda não está em tendência de baixa, está em tendência de alta pelo gráfico diário, topos e fundos ascendentes. Beleza, só que esse candle de hoje, essa queda de hoje 5%, já deixa um primeiro rastro aqui por parte dos vendedores de força, volta com preço para baixo da média móvel exponencial de 13 períodos, está um ponto negativo, mas se ela conseguisse manter acima dessa região aqui, gerar algum sinal de alta no decorrer da próxima semana, tende a gerar oportunidade de compra de swing trade. Seria interessante manter-se aí acima dessa mínima desse fundo aqui, 64,65, porque se oscilar abaixo desse patamar, ela anula a tendência de alta, ela quebra a sequência de topos e fundos ascendentes no gráfico diário, dos movimentos do preço, movimento de alta, de baixo. Se vier, faz isso aqui, ela quebra a sequência, ela descaracteriza então a tendência de alta de curto prazo. Depois de Braskem, Magazine Luiza. Magazine Luiza tive até hoje em Franca e fui bem na frente lá no centro de Franca, em frente à primeira loja do Magazine Luiza no país. Tá mal por enquanto aqui na Magazine Luiza em relação à tendência do gráfico diário, do gráfico semanal, tendência de baixa, mas no pregão de hoje até gerou uma alta de 1,22%, superando a máxima do candle anterior, gerando um engolfo de alta, encobrindo o candle anterior e criando a expectativa de se ter um repique de alta, bater ali na média móvel 3 períodos ou fundo anterior aqui na faixa dos R$18. Essa região aqui, ó, é uma região de resistência em conjunto com a média, então são os pontos mais importantes de resistência nesse momento. Para quem entrou comprando ou está comprado no swing trade, dá para trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de hoje em R$15,85. Para quem está querendo abrir compra, é uma alternativa tentando pegar o quê? Movimento para cá ou para cá, para essa região dos R$18. Seria mais interessante por R$18. Chegou a subir, bateu na média, perdeu a mínima do que no anterior, seria o sinal de saída também da posição de tirar o stop daqui e subir para a última mínima ascendente do gráfico diário. NTCO3, a ação terminou o dia fazendo algo semelhante à MGLU3, superando a máxima do que no anterior, e a tendência de baixa, sim, a tendência de baixa, bate lá na média e cai, sinal de alta que pode levar o preço de novo à média. Quem está comprado tem a opção de trabalhar com stop abaixo dessa mínima, quem está querendo abrir compra contra a tendência é uma das alternativas mais por conta disso aqui, ó,
Mas lembre-se sempre do stop. Conta disso aqui o que, Dalton? É a quantidade de testes aqui que funciona como suporte. Um lugar onde o preço pode parar, pelo menos para trás, parou de cair e começou a subir. Tentativas aí de subida. Então, abriu compra nesse ativo, stop em 47,14. Na verdade, 47,13. Essa é o ponto aí, seria o ponto de stop para essa operação de swing trade contra a tendência na NTCO3. E por último, a LET3, que terminou o pregão gerando um sinal de reversão dos candles, um padrão de reversão dos candles chamado de martelo. Subiu, veio para cima no fundo anterior, gerou uma correçãozinha, superação da máxima desse candle, primeira forma de compra com stop aqui, tentando pegar no próximo movimento de subida. Segunda forma de entrada, sendo um pouquinho mais agressivo, pivôzinho de alta. Quando fala mais agressivo, assim, isso aqui já é uma tendência de alta, né? Quando eu falo da mais agressiva é porque já vai ficar mais próximo das resistências. Mais em cima dessa região aqui, desse fundo anterior, que aqui respeitou, e mais essa região de topo aqui, ó, que parou de subir por aqui e veio aqui também um teste e voltou a cair. Então a entrada ficaria mais próxima, que eu quero dizer, mais próximo nesse patamar. Aqui você tem esse stop e você tem um espaço um pouquinho maior para pelo menos uma resistência um pouco mais relevante pela frente. Quais são os pontos de resistência então? Na faixa dos 39,05, seguido de 39,63. Entrou comprando aqui nessa superação de máximo de 37,85, o stop vai ficar lá em 37,01 ou pode colocar em 36,99. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar o seu like, o seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Agradeço demais sua valiosa audiência. Desejo a você um excelente final de semana. Lembrando que no decorrer do final de semana a gente divulga dentro do aplicativo DV Invest, aqui do meu lado, diversos documentos em PDFs, diversos relatórios como o GPS da tendência, como o radar da liquidez, e também no final de semana ainda a gente divulga um relatório semanal e você tem ainda o radar da semana, que é divulgado no YouTube, que você possa ter um panorama para a nossa bolsa para a próxima semana, uma leitura do mercado não só da bolsa, como do dólar, como dos juros, e mais pelo menos umas 10 ações avaliadas aí para a próxima semana. É isso, um grande abraço e até a próxima.